O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, vamos ler até o versículo 7. A epígrafe diz: continuação das últimas instruções aos discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém, irmão? Pode sentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, essa passagem, Deus me deu uma revelação agora de intitular ela como um manual da causa impossível mesmo. Sabe? Porque eu passei por essa passagem para chegar no último versículo. E esse último versículo é a chave para aquilo que é impossível. Mas eu não estou falando de bênção material não, tá, irmão? Porque, mais uma vez, a gente sempre fala aqui na igreja, bênção é consequência de vida no altar. A gente não busca a Deus pelo que Ele pode dar. A gente busca a Deus por quem Ele é. A gente busca estar na presença do Senhor em comunhão para herdar a promessa de vida eterna na glória. Então, bênçãos materiais, Deus nos dá para nos dar conforto, nos dá uma felicidade, de certa forma, até momentânea, se comparado com o tempo que a gente vai ter na eternidade. Então, é uma felicidade momentânea, é um conforto, é um alívio, é um relaxamento, mas não é o foco, não pode ser o foco da nossa vida. Bênçãos materiais. Então, quando eu falo causa impossível, é algo que, aos nossos olhos, é impossível de acontecer. Né? Mas Lucas escreveu, como o anjo proferiu para Maria, né? Lucas 1,37. Porque para Deus, nada é impossível. Então, nós temos que ter esse foco em causas impossíveis de coisas não materiais. Paulo enfatizou, 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz lá no versículo 19, se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, é uma representação de ser miserável, buscar a Deus pelo que Ele pode oferecer para você nessa vida. Então a gente busca a Deus porque Ele pode nos oferecer na eternidade, na glória, na promessa de vida eterna na glória. Mas durante esse processo que a gente está buscando a vida eterna com Deus, algumas causas impossíveis chegam na nossa vida. E eu, quando estava no Evaristo, eu coloquei esse versículo, João 15, 7, escrevi na parede. E eu não fiz prova de Deus, como diz lá em Malaquias 3,10, com dízimo. Eu fiz prova com esse versículo. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Porque eu vou começar pelo final. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Qualquer coisa. Esquece coisas materiais, tá? Não somos miseráveis, como o apóstolo Paulo falou. Então esquece coisas materiais.
Estou falando de causas impossíveis na nossa vida. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Como? Se vós estiverdes em mim, é a primeira premissa. E se as minhas palavras estiverem em vós. Então, duas coisas precisam acontecer. E aí, o meu compromisso com Deus, eu falei, eu quero saber de Deus, eu vou fazer um pedido impossível, né, que era ir embora de lá, direto para casa. Eu falei, eu vou fazer esse pedido, e eu quero saber se eu estou em Cristo e se as palavras de Cristo estão em mim. Então, foi um desafio que eu fiz, na verdade, comigo mesmo. Porque eu estou colocando o versículo à prova e estou fazendo aquilo que eu achava que era correto diante da palavra. E qual seria a minha resposta? Se eu não recebesse o que eu pedi, não é assim que eu estou fazendo certo. Está errado. Está precisando melhorar alguma coisa. Ou se é assim que eu estou fazendo certo. Né? Se o pedido chegasse. Então, eu entreguei nas mãos do Senhor, Deus me deu o entendimento desse versículo. E para a gente entender esse versículo, Jesus ele começa explicando uma parábola para os apóstolos, que faz parte das últimas instruções. O Evangelho de João, ele não é um evangelho sinótico. Para quem não sabe, um evangelho sinótico significa, do grego synopt, que significa ver juntos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Eles têm muitas histórias parecidas, muitas narrativas repetidas, com pontos de vista diferenciados. Os irmãos terem uma noção, 90% do livro de Marcos está dentro do livro de Mateus. 50% de Marcos está dentro do livro de Lucas. Então, eles são muito parecidos. Só que o Evangelho de João foi escrito para os cristãos e não faz parte do sinótico, porque tem histórias exclusivas. E uma delas é, se eu não me engano, a partir do capítulo 11 ou 12, de João, que Jesus começa e vai até o 17, antes de ser preso no Getsemane, no 18. Que é uma narrativa contínua, que são instruções de Jesus para os apóstolos, antes de iniciar a paixão que Cristo já tinha previsto que iria acontecer, né? O seu sacrifício. Então, nessa parte da narrativa, Jesus começa explicando que ele é a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, lavrador é aquele que cuida da plantação. Mas por que Jesus escolheu a videira? Por que ele não falou figueira, macieira, mangueira, qualquer outra árvore que produza fruto, né? A videira ela tem características específicas que podem trazer uma comparação análoga por causa do motivo, para mostrar o motivo que Jesus estava querendo, né, fazer essa comparação, essa parábola. É a planta que é considerada a mais antiga dos cultivos. É registrado o cultivo de até 6.000 anos antes de Cristo, da videira. As raízes da videira são muito profundas, mais de 20 metros. E isso faz com que elas sobrevivam em solo pobre, sem alimentação, ou em períodos de seca. E aqui, para a gente entender essa parte, Jesus começa no versículo 2 falando que toda vara em mim que não dá fruto, Jesus está falando que ele é a videira, e ele tem os galhos. Os galhos que estão em Jesus e não dão fruto, o lavrador, que é Deus, retira. Então, pensamos agora nesse momento, todos nós cristãos, não só aqui na igreja, mas todo aquele que serve a Cristo em espírito e em verdade, em outras igrejas também, somos galhos, né, saindo de Jesus. Se esse galho não tem fruto, Deus ele vai lá e arranca ele.
E se o galho dá fruto, o Deus ele vai lá e limpa, ele colhe os frutos. Aquele galho fica sem fruto porque ele vai frutificar mais. E ele precisa ter espaço para isso. E muitas vezes o crente não entende que o momento que ele frutifica, e de repente... vamos dar um exemplo, irmão. Você prega para uma pessoa, aí a pessoa vai, começa a seguir o evangelho na tua igreja, e de repente a pessoa resolve mudar de igreja. Não sei porquê. Deus tocou no coração, um parente chamou, gostou mais do outro lugar, e foi. Eu consigo entender isso como Deus até limpando. Porque aquele fruto que você frutificou, pregou, não está mais ali. E não é motivo para você falar, caraca, preguei, a pessoa não está na igreja comigo, aí deixar de pregar. Não, pelo contrário. Deus ele limpa esse galho para que ele frutifique mais. Para que ele pregue mais. Para que traga mais pessoas para a igreja. Porque o galho que não dá fruto, ele é retirado. Em versículo 2, e limpa todo aquilo que dá fruto para que dê mais fruto. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, como que Deus limpa esse fruto? Pela pregação da palavra. Quanto mais entendimento você adquire, aquilo que você sabia ontem, que você pregou ontem para uma pessoa, já foi limpo pela palavra, porque você já está sabendo mais coisa do evangelho. E se você está sabendo mais coisa, a palavra te limpou e você está pronto para frutificar novamente. Mais uma pregação que você ouviu, mais um conhecimento que Deus colocou no teu coração, que você pode compartilhar e de repente convencer uma pessoa que precisava ouvir aquela palavra. E indo na igreja, ouvindo a palavra, como Deus está te limpando para você frutificar cada vez mais. Versículo 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, a videira, ela com essas raízes profundas, ela sobrevive em solo pobre, ou seja, o cristão que está ligado a Jesus, ouvindo a palavra e frutificando, mesmo em período de escassez, ele sobrevive. Ele tem a maturidade espiritual para entender que ele está na videira. Ele não depende do solo local ali, ele depende da raiz. E a raiz é profunda. A raiz é da videira, não é do galho. O galho ele faz parte da videira. E se aquele galho não dá fruto, você arranca ele e joga fora. Usa ele para fazer fogueira. É como está na palavra. Então, por isso que é interessante essa parábola que Jesus faz, né? Porque com essas raízes profundas, ela sobrevive em qualquer tipo de situação. É o cristão maduro espiritualmente. Ele entende que ele está passando por uma situação que não tem nada a ver com punição, não tem nada a ver com castigo, não tem nada a ver com falta de comunhão, porque ele tem certeza da comunhão que ele tem. Então ele começa a entender que é Deus trabalhando em alguma área na vida dele, para que ele frutifique cada vez mais. A videira ela também ela é autossuficiente na reprodução, ela não precisa de outra planta para se reproduzir. E por isso ela tem um crescimento infinito. Ela cresce muito, muito rápido. E para ela não crescer descontroladamente, o lavrador tem que podá-la. Então, o cristão que está em Jesus, se ele não tiver esse crescimento infinito, tem algo de errado. E quando vem a poda, tem algo de errado? Não. Só que no momento da poda, que é a prova que Deus coloca, é o momento que nós temos de provar nossa fidelidade para Deus. É um momento que é necessário ser feito. Então, no momento da poda, o cristão, maduro espiritualmente,
ele entende que aquilo faz parte do processo. E ele continua frutificando mesmo após a prova. A videira ela sofre uma influência sobre o terreno. Os irmãos sabem que a produção de uva, ela serve para vários tipos. Isso é outra função da videira. Ela tem vários propósitos, né? Você pode produzir a uva simplesmente para vender uva, como vende no hortifruti, né? Você pode produzir uma uva específica para desidratar ela e ela virar uva passa. Você pode produzir suco de uva, vender o suco, e pode fazer vinho. Então, a videira ela depende do propósito, e ela é influenciada pelo terreno. Eu não sei se você está entendendo, mas aquele cristão que está naquela igrejinha pequenininha, do fogo, do reteté, do glória a Deus, ele tem um propósito. Ele está sendo influenciado por esse ambiente. Também um cristão de igreja grande, aquele cristão verdadeiro, que enxerga o evangelho da prosperidade sendo pregado e não aceita aquilo para a sua vida, né? Ele também tem um propósito, ele também está sendo influenciado pelo terreno. Então todos nós, como a videira, temos o nosso propósito, temos essa influência do clima, do local, da atitude, da mesma maneira como a uva ela sofre essas influências. O mais interessante, irmãos, é que a videira ela tem uma vida longa, mais de 400 anos em média, que uma videira vive. Mas a gente não tem essa vida longa na terra, né? Mas a gente tem uma promessa de vida eterna na glória. E é essa promessa, é essa vida longa que a gente busca. E por isso Jesus afirma no versículo 5, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então toda vez que você, irmão, estiver pregando o evangelho, estiver louvando, estiver ouvindo um louvor, lendo a palavra, saiba, lembre-se do que Jesus está falando aqui. Sem mim nada podeis fazer. Nenhum conhecimento do evangelho entra na sua mente sem Jesus. Nenhuma pregação sai da sua boca sem Jesus. Você não tem nem a capacidade de ouvir um louvor e entender a letra do evangelho, do louvor evangélico, sem Jesus na sua vida. Então tudo que é feito do evangelho na sua vida é porque Jesus está contigo. Sem mim nada podereis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Isso é um aviso, né, irmão? Como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, já é um anúncio do arrebatamento. Porque no momento que a igreja foi arrebatada, na segunda vinda de Jesus, onde houver a separação do joio e do trigo, a Bíblia diz que haverá, né, choro, pranto e ranger de dente, onde esses galhos secos serão lançados no lago do fogo e enxofre. Então esse é um anúncio do que está por vir. A gente está vivendo um período que está sofrendo muitas mudanças agora com a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Uma mudança bem radical, porque havia uma forte política woke, né, nos Estados Unidos por causa do governo de esquerda, e ele está quebrando, está tirando tudo. E já estão chamando ele de príncipe da paz, que é o apelido do anticristo. A gente não sabe, irmãos, quem é, eu também não quero saber quem é, mas a gente precisa ficar ligado nos sinais. A qualquer momento, tudo que a gente está vivendo hoje, a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Então a gente precisa ficar em comunhão na videira e tendo em mente que a gente pode pedir o que quiser, irmão. Lembrando novamente, não seja miserável de esperar em Cristo somente nessa vida. Não peça coisas materiais, né? Peça sobre coisas impossíveis na sua vida, né? Uma libertação de um parente, uma promoção na igreja,
uma vida em comunhão com Cristo, familiar, coisas que te levem para o reino de Deus. Porque as coisas que são impossíveis aos olhos dos homens, para Deus nada é impossível. E aqui está a fórmula: se vós estiverdes em mim, Jesus diz, se você, irmão, estiver em Jesus, e se as palavras de Deus estiverem em você, você tem poder para pedir qualquer coisa. E vos será feito. Essa é a promessa que Jesus deixou para nós nessa noite. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.